Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos ao nosso review caótico do episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal, com direito a predições para o último episódio. Então, se você quer saber o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio, fica ligado. Surpreendentemente, a gente abre o episódio lidando com as consequências dos atos de John Walker, e eu preciso confessar que eu achava que não ia dar em nada. Mas graças a Deus a Marvel teve o bom senso de dizer não, peraí, isso não pode sair impune. E a gente abre o episódio com o John Walker lidando com as consequências não só do ponto de vista político e profissional, né? Ele perde o cargo de Capitão América, ele perde a aposentadoria dele, ele é less than honorably discharged do exército americano, e aí isso significa que ele perde a pensão, ele perde os benefícios, ele perde qualquer título, ele perde tudo o que ele passou a vida dele inteira construindo. Mas também a gente tem um momento dele lidando a nível pessoal, assim, com o que aconteceu. A gente vê que ele não soube lidar muito bem com o que rolou, né? E ele começa a tentar, assim, manipular a verdade em seu favor, dizendo que foi o Nico que matou o Lemar. E ele, inclusive, peita o Falcão e o Bucky quando eles vão lá conversar com ele de boa, dizer, cara, você tem que entregar o escudo, isso não vai ficar bem pra você e tal. E ele fica, tipo, bolado de, é isso que vocês querem, né? Vocês querem o escudo, vocês têm inveja. Como se, tipo, o Sam não tivesse autorização da única pessoa que importa pra ser o Capitão América, que é o próprio Capitão América. Mas a gente não vai falar sobre isso nesse momento. Mas o Sam e o Bucky acabam teaming up e conseguem bater bastante nele e tomar o escudo dele, quebrar um braço, inclusive. E eu fiquei com a impressão de que talvez o soro de super soldado que o John Walker tomou, que é o mesmo dos Flag Smashers, seja um pouco mais forte ou um pouco mais potente do que o Bucky e todo mundo tomou. Porque, assim, o Bucky apanhou bastante do John, né? Se o Falcão não tivesse ali, era possível que a gente não tivesse mais Soldado Invernal. Quando a gente vai para a audiência em que o John é destituído do título de Capitão América e tal, ele se recusa a lidar com o fato de que ele cometeu um homicídio, né? Ele tenta justificar as suas ações, ele tenta explicar o que aconteceu, ele inclusive peita o comitê ali e diz, não, eu sou sim o Capitão América e tal, não sei o quê, vira as costas, vai embora, ainda achando que tem razão. Só pra deixar claro que eu não acho que o preço que o John Walker pagou seja ok, tá tudo certo e tal. Pelo contrário, eu acho inclusive que ele se deu bem, assim, no rolê todo. Ele nem foi preso, sabe? Então, não acho que tenha sido suave, mas pelo menos teve um preço. Ele poderia ter simplesmente seguido sendo o Capitão América e ter sido acobertado pelo exército e ter sido tipo, não, é isso mesmo, ele tava caçando um terrorista muito perigoso e tal, e ter ficado nisso aí. Então, não é necessariamente que eu tenha achado que foi bom, mas pelo menos foi melhor do que poderia ter sido. E a gente é introduzido a uma personagem nova, a Condessa Valentina, sei lá do que. Valentina! Eu preciso parar de pensar no RuPaul's Drag Race quando eu falo Valentina, porque não vai rolar. Mas a gente tem a introdução dessa personagem nova, eu particularmente não sabia exatamente quem era. Fui caçar, aparentemente ela é uma ultra espiã, que é uma mulher rica que se meteu nesse rolê de espionagem e tal. Ela já teve relações em mais de um sentido com o Nick Fury, com o próprio Capitão América, o que significa dizer também que nos quadrinhos ela tem um relacionamento meio conturbado com a própria Sharon Carter. Então é uma personagem que não tá sendo introduzida assim, né, aleatoriamente e tal, de bobeira. E eu acho que ela talvez tenha sido introduzida meio como um MacGuffin pra gente achar, não é a Sharon que é o Power Broker, na verdade é essa mulher. E o John também teve que lidar com as consequências pra família do Lemar, né? Ele vai conversar com os pais do Lemar, ele mente pra eles dizendo que matou sim a pessoa que causou a morte do Lemar e tal, porque ele é um covardão e ele não vai aceitar que ele matou uma pessoa que era inocente, ou pelo menos parcialmente inocente, ou não totalmente culpada. Mas eu acho que o arco do John ainda não acabou e eu acho que a gente vai ver ele de novo mais pra frente. Já que a gente falou da Valentina, né? Vamos falar um pouco da Sharon Osbourne, né? A Sharon Osbourne. Parabéns, Nadia. Sharon Osbourne no MCU. Achei suspeito a Sharon contactar o Batroc, que é o cara que apareceu lá no Capitão América Soldado Invernal e apareceu no primeiro episódio dessa série, que é também o Georges St-Pierre, o lutador de UFC. Meus anos de UFC aqui valendo pra alguma coisa. Mas achei suspeito o fato de que ela ligou, pediu um favor a ele, e aí ele em torno apareceu fornecendo os Flag Smashers com o que eles precisavam para atacar o GRC. Eu tô assim, Sharon, querida, está tudo bem? Eu sei que a gente combinou, eu sei que a gente viu que você não tem iPhone, mas, moça, sério? Já que a gente tocou nos Flag Smashers, a gente vê que
eles estão ficando cada vez mais extremizados. Eu acho legal, eles estão fazendo um paralelo, uma linha, né, de evolução bem parecida com a linha de evolução do Saw Gerrera em Star Wars. Pra quem não acompanha Star Wars tão de perto, a gente tem um personagem que apareceu, pra quem viu só os filmes, no filme do Rogue One. Ele é interpretado pelo Forrest Whitaker. E ele tem uma narrativa bem parecida com a dos Flag Smashers, no sentido de que ele era rebelde, ele estava lutando em favor de uma causa nobre e ele foi se extremando até chegar basicamente ao nível de terrorismo. E a gente tá vendo que os Flag Smashers estão indo pelo mesmo caminho. Eles eram refugiados do Blip. No episódio 4, a gente teve um pouco da explicação dessa história por trás do Blip. Quando as pessoas desapareceram, os países abriram as fronteiras para as pessoas de outras nações chegarem lá porque eles precisavam de mão de obra e pessoas para reconstruir e tal. E quando as pessoas apareceram de volta, os países tentaram se livrar desses novos habitantes que aí não tinham muito para onde ir, porque eles não queriam voltar para os seus países de origem. Os Flag Smashers surgem desse rolê todo de pessoas deslocadas, pessoas refugiadas, e eles foram cada vez se extremando mais até chegarem ao nível de terrorismo. A gente viu que eles explodiram uma central do GRC no terceiro episódio e, pelo que tudo indica, eles vão atacar um summit do GRC que vai decidir se aprova ou não um projeto de lei, como se fosse, para expulsar todo mundo que está aí, né, na mesma condição de refugiado que eles, de volta para os seus países de origem. Fiquei bem preocupada de saber que o GRC não só estava meio que fazendo aqueles campos de refugiados, que era, assim, né, sem estrutura, sem nada, mas também começaram a aprisionar as pessoas sob o pretexto de que aqueles refugiados estavam dando guarida, dando guarda para os Flag Smashers, né? Assim, demonstra claramente a corrupção do governo e desse tipo de organização e fala muito em favor da observação do Cap lá no Civil War, de que, assim, governos são corruptíveis, né? A gente sabe muito bem como o governo pode perder a mão. Então, bacana ter toda essa conexão. É legal porque acaba autorreferenciando algumas das coisas do arco do Capitão América e do próprio Bucky ao longo de todo o MCU. Então, tá sendo uma série muito legal do ponto de vista de storytelling por causa disso, por causa de como os arcos estão sendo construídos, os arcos narrativos e os arcos de cada personagem. A gente tem ainda, né, do lado dos nossos mocinhos, porque por enquanto a gente só falou de vilões e anti-heróis, talvez, o Falcão lidando com o histórico do Isaiah Bradley e tentando entender qual é o lugar dele diante de toda essa confusão envolvendo o John Walker. Então ele vai conversar com o Isaiah, tentar entender qual foi a história do Isaiah, por que ele foi preso. E a gente descobre que, na verdade, o Isaiah acabou sendo preso como uma maneira de esconder que ele e outros super soldados negros norte-americanos tinham existido. Inclusive tem essa história nos quadrinhos, eu não lembro o nome, mas se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários, e se eu lembrar eu vou colocar também aqui na caixa de descrição. Mas a gente tem a explicação de todo o esquema dele e a gente descobre que, na verdade, ele não foi solto. Uma enfermeira se apiedou dele e forjou documentos pra fingir que ele tinha morrido, e é por isso que ele consegue viver em anonimato. E ele diz pro Sam, cara, eu não quero que você me exponha, porque se você me expuser eu vou morrer. E ninguém quer morrer, né? Então, achei bacana e ele provoca o Sam dizendo, cara, você não acha mesmo que eles vão deixar um homem negro ser um Capitão América, né? E essa é uma discussão que depois vai aparecer de novo quando o Sam tá lá conversando com a irmã dele, e a irmã dele diz, cara, você não vai deixar ninguém dizer pra você o que você pode ou não pode ser, né? E eu gosto muito quando a gente tem esses episódios com a família, com o background do Sam, porque eu gosto quando a gente tem um pouco mais desse momento de respiro e de conversar e de tentar chegar junto. E como o Sam é uma pessoa que gosta muito de conversar, ver o que criou ele, o que levou ele a ser a pessoa que ele é, o que levou ele a ser essa pessoa que busca a solução dos conflitos a partir da conversa, que trabalhou com veteranos e tal, é muito interessante pra mim. Já que a gente tá falando desse rolê todo do Sam com a irmã, ele volta pra casa, né, nessa de tentar entender qual é o lugar dele, tentar entender qual é o papel dele, ele volta pra casa. E no que ele volta pra casa, ele decide que ele vai ajudar a irmã dele chamando as pessoas que a família dele já tinha ajudado, porque a família dele já tinha ajudado muito, e pedindo que elas ajudassem de volta, porque eles precisavam consertar o barco pra vender e tudo mais. Então a gente tem um episódio inteiro que basicamente gira em torno da reconstrução desse barco, que tem a ver também com a reconstrução de um senso de legado, de um senso de família. Essa série fala muito sobre legado, e a gente tem o Bucky dessa vez
falando, inclusive, sobre isso. Quando ele e o Sam estão ali conversando e tendo, né, um papo franco, um papo aberto, um papo cabeça, o Bucky fala sobre isso. Ele diz, quando o Cap me contou que ele ia te dar o escudo, eu acho que nenhum de nós dois pensou sobre o que significaria dar o escudo a um homem negro. E por isso me desculpa, a gente não pensou sobre as repercussões disso. E é muito legal ver uma série tão mainstream sendo tão franca pra discutir questões de raça. Assim, nessa frase do Bucky, a gente tem literalmente uma discussão sobre lugar de fala, sobre pertencimento, sobre saber ou não o que vai do histórico e da circunstância da outra pessoa, né? Eu, como uma pessoa... Eu não gosto de dizer que eu sou branca porque eu sou latina, mas ao mesmo tempo, dentro do contexto racial no Brasil, eu acho que eu sou branca. Eu, às vezes, tenho essa dificuldade, assim, de tentar me entender no lugar do outro, de tentar me posicionar no lugar do outro, não me posicionar no lugar do outro, mas de ter empatia sobre as condições e as circunstâncias da pessoa que é negra ou indígena, ou, enfim, que tenha circunstâncias diferentes das minhas, que seja minoria por qualquer razão. E ver uma série discutir isso tão abertamente e dizer, cara, a gente não sabe, desculpa. Às vezes a gente... tentando ajudar, tentando levantar vocês, né, tentando honrar vocês, a gente erra, perde a mão e não percebe o risco que a gente tá colocando, o peso que a gente tá colocando sobre as suas cabeças. Foi muito bacana, assim, eu fiquei muito feliz de ver esse tipo de discussão, são discussões super relevantes de se ter. E pra quem só quer assistir, pra se divertir e tal, passa, mas pra quem gosta que as suas histórias tenham significado, isso foi muito legal. Ainda nesse rolê das histórias terem significado, o Sam tem uma conversa muito franca também com o Bucky, dizendo, cara, se você quer deixar pra trás o legado do Soldado Invernal, você precisa parar de achar que você precisa vingar o que você fez, e você precisa ter uma postura mais de construção, de reconexão, e isso tem tudo a ver com o arco do Sam, né? O Sam é um cara que gosta de chegar a solução de conflito não a partir de matar ou atirar ou prender, mas sim de, tipo, dialogar. Quando ele vai conversar com o John Walker, o papo dele é todo de, cara, entrega o escudo, eles vão levar em conta o seu histórico, eles vão levar em conta as circunstâncias e tal, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, a gente te ajuda. Então é muito bom ver o Sam também usando essa técnica e usando todo o histórico que ele tem de lidar com veteranos de guerra pra lidar com o Bucky. Porque lá no episódio 4 a gente viu uma parte da terapia do Bucky, no sentido de que a gente viu a Ayo ajudando ele a quebrar o programa, né, a programação do Soldado Invernal, mas ele ainda carrega em si muito o fardo de que ele foi o Soldado Invernal. E o Sam, ele tava dizendo pra ele, cara, tem como você deixar de ser o Soldado Invernal, mas você precisa meio que primeiro se perdoar e depois oferecer de como reconstruir conexões com as pessoas que você magoou. Isso é muito legal, muito importante. E já que a gente falou das Dora Milaje, uma coisa que ficou de fora no último review foi justamente o fato de que a Ayo desarma o Bucky, literalmente disarms o Bucky, né? Tira o braço, tira o braço do Bucky. E teve uma galera que ficou assim, que absurda, porque eles não confiam no Bucky e tal, e eu acho que não, a visão que eu tenho disso, desse rolê todo da Ayo tirando o braço do Bucky, é uma coisa de, assim, o Wakanda é uma potência tecnológica e é uma potência, inclusive, no campo armamentício, e eles sabem os riscos envolvidos em deixar grandes armas ou armas com muito potencial, como o próprio Bucky devidamente armado, sem que haja uma maneira de você cancelar, né, a arma. O grande problema, por exemplo, no Avengers Age of Ultron foi justamente que o Tony não previu uma maneira de parar o Ultron, e foi por isso que deu toda a treta que deu. Então o fato de que o Wakanda preparou isso tudo é muito legal e veja, se eles não confiassem no Bucky, eles teriam desarmado ele e levado o braço embora. Mas eles confiam no Bucky, eles desarmam o braço pra ele, tipo, se recentrar, e aí eles deixam o braço porque eles sabem, eles confiam que ele vai fazer a coisa certa. E isso tem um payoff muito bom nesse episódio, que é o Bucky vai confrontar o Zemo meio que acha que o Bucky vai matar ele e tal, e o Bucky basicamente diz, cara, você não ganhou, eu não voltei a ser o Soldado Invernal, eu não vou te matar, pelo contrário, eu vou te entregar pras Dora Milaje, que foi o que eu disse que ia fazer, e você vai preso porque é o que você tem que fazer. E eu acho que essa cena é bacana por vários motivos. Primeiro, porque mostra pro Zemo que ele não ganhou,
confirmou e eu tô feliz em relação a isso, mas também porque mostra que o Zemo é um homem que tem as suas qualidades, tem as suas vantagens, assim. Eu fiz até um TikTok falando que a gente não deve cair no papo do vilão e tal, eu cheguei a postar isso no Instagram, mas no caso do Zemo, ele tem um código moral, e o código moral dele é bastante específico, tanto que ele fala pro Bucky, eu tomei a liberdade de riscar o meu nome do seu caderninho, porque eu não te culpo por aquilo que você achou que precisasse fazer. E isso é muito legal, porque ele tá falando, basicamente, no que diz respeito a mim, não tem nada. Que é uma coisa que o próprio Tony Stark não foi capaz de fazer. O Tony jamais seria capaz de perdoar completamente o Bucky pelo que o Bucky fez quando ele estava sob o programa do Soldado Invernal. Então, assim, 10 de 10. O Zemo é um personagem super interessante, a gente precisa conversar mais sobre ele. Pra finalizar, eu queria falar aqui um pouco das minhas predições para o próximo episódio e também para o futuro dessa linha, né, dentro do MCU. Para o próximo episódio, a gente tem aí pré-estabelecido um grande confronto lá na sede do GRC. O Global Repatriation Council, eu acho, vai ter essa reunião em que eles vão discutir um projeto que pretende a repatriação de todos os refugiados que estavam nos seus campos, né? Que é a galera do Flag Smashers, basicamente. E a gente sabe que os Flag Smashers vão lá fazer alguma coisa muito idiota, pelo que a narrativa da Karli, quando ela tava conversando com o Batroc, sinalizou. E aí vai ser, assim, meio que o momento em que ela vai definitivamente perder a sua alma, né? Vai virar uma terrorista 100%. Além disso, a gente provavelmente vai ter aí alguma sinalização se, afinal de contas, a Contessa Valentina, sei lá das quantas, a Val, tá trabalhando com a Sharon, para a Sharon ou contra a Sharon. A gente deve descobrir se a Sharon, afinal de contas, é o Power Broker ou não, porque eu fiquei um pouco assim quando eu vi ela fornecendo material pra Karli e tal. Eu fiquei meio, mas o Power Broker queria basicamente quebrar a Karli de porrada porque ela roubou o soro do super soldado. Se a Sharon fosse o Power Broker, por que ela ajudaria o super soldado? E aí eu pensei em dois motivos, um narrativo e um de personagem, do porquê ela ajudaria. Do ponto de vista narrativo, é sempre muito bom quando você engana o seu espectador, então mostrar a Sharon ajudando a Karli e os Flag Smashers é uma maneira de dizer não, ela não é o Power Broker, pra depois chegar no próximo episódio e demonstrar que ela é mesmo o Power Broker. E do ponto de vista de desenvolvimento do personagem, se você quer criar o soro do super soldado e você basicamente tá quase sem fontes de soro de super soldado, por que você mataria a sua única fonte possível? Ajuda ela, dá um jeito de pegar ela, prender ela. A gente sabe que o Batroc trabalha com sequestro e tal, não sei o quê. Pode ser que, na verdade, o Batroc não esteja indo ajudar os Flag Smashers, mas sim dá um jeito de fazer eles serem presos. Então, tô de olho. Além disso, a gente teve uma sinalização bastante óbvia de que a gente vai ver o Sam largando o manto do Falcão. Ele, inclusive, já largou o manto do Falcão, e a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai ver, inclusive, ele usando finalmente um uniforme de Capitão América fornecido por Wakanda. E eu tô muito feliz que ele não vai esperar que o governo norte-americano diga pra ele, você é o Capitão América. Não, não, não. Ele é o Capitão América. O Capitão América passou pra ele o escudo e ele vai assumir o escudo e eu tô muito feliz. Sim! Além disso, a gente tem aí também uma outra passada de manto, que é a passada de manto do Falcão para o Joaquim Torres. Para o enfim, para o Torres. Quem leu os quadrinhos sabe que o Torres já foi o Falcão, é o Falcão, essas coisas de quadrinho que foi ou é ou será, né? Então, nesse episódio, a gente viu o Falcão entregar pra ele as asas que estavam quebradas e o Torres dizer, ué, e as asas você não vai levar? E o Falcão disse, fique com elas. E eu aposto que a gente vai ver o Torres aparecer com as asas, numa vibe meio parecida com o Sam usando as asas lá no Soldado Invernal pra ajudar o Cap. E eu tenho uma outra predição também, que é de que o Bucky e as Dora Milaje vão ajudar a capturar ou, enfim, impedir o ataque no GRC e que isso talvez seja o setup para uma coisa que a gente sabe que está por vir, que é o filme do Pantera Negra 2 e uma série que vai ser desenvolvida para o Disney Plus, envolvendo o Pantera Negra, envolvendo esse universo, sem nome ainda, sem muita informação ainda, que eu acho
que vai ser a série dos Watch Dogs de Wakanda. Não é exatamente esse o nome, mas o Lobo Branco, o White Wolf, que é como o Bucky é referido lá pré-Endgame, pré-Infinity War, quando mostram, né, que ele tava lá em Wakanda e tudo mais. O Bucky é chamado de White Wolf e existe um personagem nos quadrinhos que é o White Wolf, que é um dos protetores de Wakanda e que trabalha com essa galera que existe numa meio que rede de espiões de Wakanda, olhando o mundo inteiro e tal. Então eu acho, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu acho que a gente tá vendo aí já o setup, a preparação para o Pantera Negra 2 e essa série que, se eu tivesse que chutar, giraria em torno dessa rede de espiões, de que a Nakia, que é a personagem da Lupita Nyong'o, também faz parte. Então, assim, tá tudo aí alinhadinho e tal, e eu gostaria muito de estar certa, porque eu acho que isso seria muito legal. E é isso. Deixa aqui nos comentários se eu tiver deixado alguma coisa passar, se eu não tiver comentado de alguma teoria maluca que seja importante. Um último aviso antes da gente se despedir. Eu ando falando um pouco sobre escrita criativa, sobre tropes, arcos narrativos e tal. Eu, inclusive, dei um curso sobre escrita fantástica, né, escrita para fantasia, falando, no meu caso, da perspectiva de um leitor aficionado por criar classificações e tal, e estudar o porquê que as histórias funcionam. E aí eu perguntei lá no Instagram se vocês teriam interesse em assistir uns vídeos sobre tropes e arcos narrativos envolvendo essa série do Falcão e o Soldado Invernal, porque eu acho que você conhecendo os tropes e os arcos narrativos, você consegue mais ou menos visualizar para onde as histórias podem estar indo e por que as histórias funcionam. Então eu vou fazer uma série de vídeos curtinhos, eles vão ser postados aqui e no IGTV lá no Instagram. Se você tem curiosidade de entender isso, entender as classificações e por que as histórias funcionam, fica ligado que vai rolar. E deve sair ao longo da próxima semana, que é para quando chegar a conclusão, né, o 6º capítulo, o último capítulo dessa história, a gente vê se algumas das coisas que eu falei fazem sentido e encaixam com o que a gente vai assistir. Então, fiquem ligados. E agora sim, até a próxima.